Será que o Grêmio tem uma identidade histórica? E se tem, será que perdeu essa identidade? É um bom momento para a gente discutir isso, aproveitando até um debate que surgiu recentemente. Eu vi um vídeo do Eduardo Dornelles, eu até vou discordar um pouco do vídeo dele aqui, mas nada contra ele, eu acompanho o conteúdo dele, conteúdo de qualidade. Inclusive me parece que ele é um sujeito que tem ideias arejadas com relação à sociedade. Isso infelizmente não é o mais comum em criadores de conteúdo de futebol, então vamos saudar aqui. Mas assim, gente, eu quero falar sobre isso porque eu já falei isso em meio a outros vídeos, em meio a outros assuntos, e eu quero retomar falando só sobre isso, sobre uma cultura de Grêmio, sobre uma identidade de futebol. Inclusive eu tenho falado muito sobre isso individualmente com algumas pessoas que vêm conversar comigo, tanto via mensagem direta quanto pessoalmente. Então esse é um tema que eu tenho falado muito. Assim, gente, um grande erro de algumas pessoas, tá? Eu não tô nem falando só do vídeo que eu mencionei antes, mas que eu vejo que muitas pessoas acham que essa suposta identidade do Grêmio é basicamente bater e jogar defensivo e jogar retrancado. E dentro dessa lógica, a impressão que muitas pessoas têm é que o Renato rompeu com essa identidade do Grêmio e mesmo assim deu certo. Ou seja, se o Renato fez um outro tipo de cultura de futebol e deu certo, então não necessariamente a gente precisa seguir aquela cultura de futebol. Onde que tá o erro, gente? A cultura de futebol do Grêmio não necessariamente é bater, fazer falta e jogar retrancado. Eu vou dar um exemplo pra vocês aqui. O time de 95, que é o time que o Grêmio teve que mais marcava, realmente, assim, que eu vi, que tinha realmente um jogo bem defensivo. Aquele time também tinha muita técnica. Aquele time tinha Carlos Miguel, habilidosíssimo. Arilson um dos jogadores mais habilidosos que vi no Grêmio. Paulo Nunes. Arce. O próprio Dinho, que é símbolo de raça, é um cara que não errava passe. Adilson, um zagueiro técnico. Então só aí já acaba essa história. O Grêmio não é só um time que se retranca. Vamos para outro exemplo, o time de 83, campeão do mundo. Aquele time era um time extremamente técnico. Aquele time tinha Paulo César Caju, Mário Sérgio, o zagueiro mais técnico que o Grêmio já teve na história, Hugo de Leon, Renato, Paulo Roberto Coelhinho, habilidosíssimo. O próprio goleiro Mazzaropi era um goleiro que sabia sair jogando com o pé. Então, gente, outro time que é exemplo. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: a gente não pode achar que esse é o time. O Grêmio teve o Grêmio Show lá no final dos anos 80. Então, assim, o que o Grêmio tem de sua identidade de futebol é a combatividade, é o enfrentamento. Mas isso não significa que o time vai ser sempre retrancado. Se precisar, vai fazer a marcação no campo do adversário. Vou pegar aqui um exemplo clássico. O time do Tite de 2001, que é um time que também era um time que gostava da bola, gostava da posse de bola. Gente, aquele time jogava com 3 zagueiros. O time jogava com 3 zagueiros. Então, assim, é um time que marcava. Agora, com a bola no pé, tinha o Zinho, tinha o Marcelinho Paraíba, Anderson Lima, né? Tinha o Luiz Mário. Então, a questão é ter times que vão saber como enfrentar o adversário. Eu sempre digo aqui, eu tenho dito em vários vídeos, que o Grêmio tem que ter um tipo de futebol que não pode ser uma cópia nem da Europa, nem do centro do país, porque o Grêmio nunca vai ter as mesmas condições de montar time que essas equipes têm. O Grêmio tem que ser sempre cada vez mais contra-hegemônico. E aí vamos pegar um tema aqui. O time de 2007, 2017, 2016 do Renato, gente, aquele time não rompe com a história do Grêmio. O Renato era até bem fiel à tradição do Grêmio. Porque assim, é um time que gostava da posse de bola, mas é um time que marcava muito. Querem provas disso e não apenas opinião? No Campeonato Brasileiro de 2016, o Grêmio foi o 6º time menos vazado. No de 17, o Grêmio foi o 3º time menos vazado. Se for pegar a Copa do Brasil de 2016, que o Grêmio foi campeão, o índice de jogos por gols sofridos, já que o Grêmio chegou até a final, o Grêmio foi o time que menos sofreu gols. Alguém tem dúvida aí da competência de Jeromel, Kahneman, Marcelo Groy? Esses caras levavam pouquíssimos gols, gente. Agora, com a bola no pé, sabiam sair jogando. O time jogava bem, o time gostava da bola, rodava a bola, mas não é um time que rompe com a tradição do Grêmio. Olha, o Grêmio antigamente... É que o pessoal não entende, não conhece a própria história do Grêmio. Eu vejo comentários da rádio, gente.
Eu vejo comentários na rádio, comentários de comentaristas esportivos que estão ganhando pra dizer isso. Falando que, olha, o Grêmio tinha um tipo de jogo mais combativo e aí o Renato veio e trocou tudo e aí passou a ser um jogo mais de toque de bola. Gente, isso é uma bobagem completa. O time de 83 era um time de toque de bola, mas é um time que marcava. E eu repito, o time de 2016, 2017 marcava muito. Muitas vezes marcava no campo do adversário. Afinal, contra o Lanús, gente. O segundo jogo lá na Argentina, o Grêmio marcava na saída de bola, mas marcava. E aí um outro ponto, aquele time tinha 2 volantes e tinha um segundo um jogador que jogava na frente da zaga, que é o próprio Ramiro. Ao contrário do que muitos aí dizem, aquele time não jogava com 2 pontas, um meia e um centroavante. Aquele time jogava com um ponta para a esquerda, que aí mudou o Fernandinho, depois mais tarde o Everton Cebolinha, tinha o Luan, né? E tinha um centroavante na frente. E o Ramiro não era um ponteiro, gente. Eu sempre disse isso. Agora, recentemente, eu vi o próprio Ramiro falar sobre isso. Ramiro não era um ponteiro. Ramiro, quando saía jogando, dando escape, dava escape pela direita. Até porque ele foi lateral direito há muitos anos. Mas ele não jogava na ponta. Ele jogava protegendo os volantes e saindo pela direita. Então, o time do Grêmio é um time que se defendia. A questão é, nós não podemos ter o mesmo tipo de jogo apenas ofensivo. A doença do ofensivismo pode surgir muito bem quando for pro Flamengo. Pode surgir muito bem quando for pro Real Madrid, pro Chelsea. No caso do Grêmio, é suicídio. O Grêmio não pode. O Grêmio tem que ter a sua maneira de jogar. E essa sua maneira de jogar tem a ver sim com a capacidade de enfrentamento ao adversário. E aí isso vai mudar de elenco para elenco, mas sempre tendo objetividade em combater o adversário como for necessário. Pode jogar com a posse de bola, mas vai ter que marcar.